O senador Tasso Gereissati entregou seu relatório favorável à aprovação da reforma da Previdência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e à presidente da CCJ, Simone Tebet. No texto, Gereissati sugere incluir estados e municípios na PEC paralela. A expectativa é que o projeto gere uma economia de 1,350 bilhões de reais, sendo 1 trilhão com o texto principal da Previdência e os 350 milhões com a PEC paralela para estados e municípios. De acordo com Simone Tebet, se não houver acordo para a leitura do parecer na CCJ amanhã, será convocada a reunião extraordinária da comissão na quinta ou sexta-feira. Rodrigo. Acho que foi tudo dentro do esperado, né? Tiveram 4 itens ali de mudança supressiva só para não voltar à Câmara, né? E eu acho que já era bem esperado que mexeram. E a principal, que era a questão da PEC paralela. O Tasso Gereissati já tinha sinalizado tudo isso há muito tempo, né? Acho que entregou aquilo que foi prometido, bom trabalho. A batata quente ou a bola está agora com não só os senadores e o presidente Alcolumbre, mas principalmente em relação aos governadores, né? Porque a gente sabe que essa questão dos estados era muito delicada por um jogo de interesses ali de governadores que, no fundo, queriam o benefício, queriam o bônus, sem ter o ônus da impopularidade, sendo que não é exatamente uma reforma impopular, mas para mexer nas suas bases e nos seus cabos eleitorais e tudo mais em ano que está chegando aí de eleição municipal, sim, poderia ter um certo desgaste. Então, foi uma decisão tática deles, é aquela história, é aquele sujeito que está falando que vai bater no outro, não me segura que eu vou lá espancar ele, mas no fundo está louco para que ninguém solte ele. Então, é mais ou menos isso, né? Ficaram falando que não, reforma nada, mas estavam rezando para incluírem a PEC paralela, para ter a questão dos estados e municípios, porque sabem que estão quebrados se não incluírem essas reformas e vão ter um desgaste muito maior depois, se tiverem que ir para as suas assembleias locais votar isso. Então, sem surpresas, a relatoria dentro do esperado, e agora vamos ver se de fato conseguimos incluir aí os estados e municípios, que seria muito importante para o país. Fala, Vera. A principal mudança introduzida pelo parecer do senador Tasso Gereissati é em relação ao benefício de prestação continuada, né, o BPC. Tinha sobrado uma alteração daquelas propostas pelo governo de início, que era introduzir na Constituição o critério para quem é passível de receber esse benefício, né? O trecho colocava na Constituição o critério de até 1/4 de salário mínimo, que é equivalente hoje a R$250. Então ele está tirando isso da Constituição. Isso equivaleria a uma perda estimada em 25 bilhões, mais algumas outras pequenas mudanças que ele fez, a perda chegaria a 58, 59 bilhões, mas ele apresenta outras fontes de receita que compensariam isso com folga. Ele cria aí uma outra, eu estou falando bilhões onde são milhões, né? E ele cria outras fontes de renda para compensar isso daí. Então, ficou mais ou menos... Não, na verdade, bilhões mesmo. Então, ficou tudo elas por elas, mais ou menos, com algum ganho ganho fiscal ao longo de 10 anos. E esse detalhe que o Rodrigo apresentou, que é importante. Todos os destaques que o senador apresentou são supressivos. Isso faz diferença no trâmite da coisa, porque se você vota apenas emendas supressivas, você não obriga que o texto volte para a Câmara. É claro que a oposição vai tentar modificar de forma a que o texto tenha de voltar para a Câmara, mas a briga do governo, com o apoio aí desses partidos de centro, deverá ser para que ela não precise passar por uma nova rodada de votação na Câmara. Vai lá, Josias. Eu tenho algumas preocupações em relação a essa tramitação. Ninguém tem dúvida quanto à necessidade de incluir estados e municípios nessa reforma previdenciária. Senão vamos fazer uma reforma saci-pererê, de uma perna só. Você resolve o problema da União, depois, daqui a alguns anos, os estados e municípios estão batendo a porta do Tesouro, e nem será muito tempo assim, já estão batendo hoje, para cobrar essa fatura. O buraco está lá e todos os contribuintes brasileiros vão ter que pagar. Então, esse problema é inadiável. Agora, a forma como está sendo incluída, o Constantino e a Vera têm razão, foi escolhida a melhor maneira, uma PEC paralela, porque aí você já pode promulgar o que já foi aprovado pela Câmara, só que eles estão transferindo para os legislativos locais a tarefa de
aderir, tem que aprovar a adesão, quer dizer, o governador, o prefeito tem que aderir, o legislativo local tem que aprovar. Eu tenho um grande receio de que a gente comece a verificar um estado aderiu, o outro não aderiu, e nós vamos ficar com uma federação retalhada. Alguns vão aderir, outros não sei qual o prazo que isso vai acontecer. E eu acho que os senadores estão introduzindo nesta PEC paralela muita coisa que já foi debatida na Câmara e que teve muito trabalho para resolver as encrencas todas. Então, eles estão mexendo de novo no BPC, na pensão por morte, estão ressuscitando para compensar despesas que estão criando, estão ressuscitando uma cobrança previdenciária sobre as exportações que irritou enormemente na Câmara a bancada do agronegócio, quer dizer, tudo vai ressuscitar brigas que já tinham sido pacificadas na Câmara. Se você mandasse só a questão de estados e municípios, você aceleraria o processo. Meu receio é de que você fique nessa PEC paralela, que vai voltar para a Câmara, discutindo coisas que os deputados já discutiram e, no final das contas, não aprove nada. Então, acho que não é um dado da realidade que os estados e os municípios entrarão na reforma, o que é preocupante. E não sei se os senadores não estão se dando conta de que estão ressuscitando essas brigas e que estão colocando em risco, em função disso, a questão de estados e municípios.